Toca Livros e editora LVM apresentam A Mentalidade Muçulmana, As Raízes da Crise Islâmica, de Robert Reilly, narrado por Maurício Tavares. Prefácio. As raízes da civilização ocidental estão na religião de Israel, na cultura da Grécia e no direito de Roma, e a síntese resultante floresceu e decaiu de mil maneiras durante os 2 milênios que se seguiram à morte de Cristo. Tenha sido expandindo-se para novos territórios ou retirando-se para cidades, a civilização ocidental experimentou continuamente novas instituições, novas leis, novas formas de ordem política, novas crenças científicas e novas práticas nas artes. E essa tradição de experimento levou com o tempo ao iluminismo, à democracia e a formas de ordem social nas quais as liberdades de opinião e de religião são garantidas pelo Estado. Por que não aconteceu algo parecido no mundo islâmico? Por que essa civilização, que brotou com tanta abundância de energia no século VII da nossa era e que se espalhou pelo norte da África e pelo Oriente Médio, produzindo cidades, universidades, bibliotecas e uma florescente cultura cortês que deixou uma marca permanente no mundo, hoje é em tantos lugares muda, violenta e ressentida? Por que o Islã hoje parece não apenas tolerar a violência de seus defensores mais enérgicos, mas também endossá-la e pregá-la? Por que as minorias muçulmanas na Europa, que emigram para gozar dos benefícios de uma jurisdição secular, pedem outro tipo de lei, ainda que tão poucas delas pareçam concordar com o que essa lei diz ou com quem tem o direito de promulgá-la? Neste audiolivro lúcido e fascinante, Robert R. Reilly propõe-se a responder essas perguntas. Seu objetivo é mostrar que a civilização islâmica, que levou aos principados urbanos da Andaluzia no Ocidente e ao riso místico do sufis no Oriente, passou por uma crise moral e intelectual entre os séculos IX e XI, quando voltou as costas para a filosofia e refugiou-se no dogma. Vários fatores são responsáveis por essa súbita ossificação, mas o principal, na visão de Reilly, foram a ascensão da seita Acharita no século X e a derrota da seita rival, a Mutazalita. Os Acharitas encontraram uma voz potente no Imame Al-Ghazali, filósofo e teólogo brilhante cujo espírito atormentado, enfim, encontrou refúgio em uma unidade mística com Alá. A razão humana nos ensina a questionar as coisas, a descobrir as coisas e a fazer leis para nos governarmos melhor. Por isso, a razão era, para Al-Ghazali, inimiga do Islã, que exige uma submissão absoluta e sem questionamentos à vontade de Alá. Em seu celebrado tratado A Incoerência dos Filósofos, Al-Ghazali propôs a mostrar que a razão, como reverenciada nos textos de Platão, de Aristóteles e de seus seguidores, não leva a nada além de trevas e de contradições, e que a única luz que brilha na mente do homem é a luz da revelação. Apesar de os argumentos de Al-Ghazali serem perfeitamente refutados por Averroes, também conhecido como Ibn Rushd, em seu A Incoerência da Incoerência, o Islã apressou-se em abraçar a doutrina acharita, que tornava a ideia de submissão muito mais compreensível. Averroes foi mandado da Andaluzia para o exílio, e a voz da razão deixou de ser ouvida nas cortes dos príncipes muçulmanos sunitas. O ataque à filosofia veio junto com um ataque igualmente determinado à lei e à jurisprudência. Os primeiros juristas islâmicos tentaram conciliar o Corão e as tradições com as exigências da justiça comum e desenvolveram um sistema jurídico que podia ser aplicado às circunstâncias da vida social e comercial que iam se desenvolvendo. A interpretação da lei era sujeita ao estudo e a emendas pelo esforço individual, ijtihad, dos juristas, que por isso capacitavam-se para adaptar as frágeis injunções do livro sagrado à realidade das sociedades muçulmanas. No século X ou XI da nossa era, tornou-se aceito que a porta da ijtihad se fechara, como o próprio Al-Ghazali declarara. Desde então, o Islã sunita adotou a posição oficial de que nenhuma nova interpretação da lei poderia ser buscada, e que aquilo que parecia certo no Cairo do século XII há de parecer certo hoje.
Será então de se surpreender caso ninguém consiga encontrar um modo claro de conciliar a Sharia com os fatos da vida e do governo modernos, ou que um dos principais juristas de Al-Azhar, a antiga Universidade do Cairo, possa decidir que não há problema em um homem e uma mulher que não se conhecem estarem juntos sozinhos, desde que ele chupe seus seios? Filosofia e dogma, lei civil e lei divina sempre são difíceis de conciliar. Porém, no mundo islâmico, a tensão entre eles assumiu um caráter especial, pois envolve um conflito entre duas interpretações rivais do Corão. Numa interpretação, a dos mutazalitas, o Corão foi criado por Deus no momento de sua revelação. Assim, ele deve ser interpretado segundo as circunstâncias em que foi revelado e segundo o propósito de Deus ao revelá-lo. Na interpretação acharita, o Corão é incriado, coevo com o Todo-Poderoso, sua palavra eterna, que nada deve às contingências da vida na Arábia de Maomé, dilacerada pela guerra. O resumo apresentado por Riley dessa disputa é particularmente esclarecedor, sugerindo o quanto será difícil obter, em nossas relações com os líderes autonomiados da comunidade sunita, as interpretações flexíveis da fé que permitiram o crescimento de uma tolerância real e duradoura daqueles que a rejeitam. A brilhante explicação de Riley do efeito de longo prazo da limitação da mentalidade muçulmana é uma leitura que dá o que pensar. As sociedades islâmicas, como ele mostra, raramente se adaptaram às formas da política moderna, à perspectiva da ciência moderna ou às exigências da migração global. Se Riley tem razão, e certamente tem, então o ressentimento que anima o terrorista muçulmano deve ser atribuído não a nosso sucesso, mas ao fracasso muçulmano. Esse fracasso não é o resultado inevitável do Islã. Trata-se antes do efeito de um ato de suicídio cultural e intelectual que ocorreu 8 séculos atrás. Riley oferece uma explicação persuasiva não do que deu errado, mas de por que deu errado. Ele localiza a origem de tal erro em uma teologia deformada gestada nos séculos 9 e 10 e na cultura disfuncional que surgiu dela. A ortodoxia acharita, afirma ele, levou ao Islã o conceito errado de Deus. Fiquem atentos, planejadores de políticas públicas. A menos que vocês estejam dispostos a admitir que estão enfrentando um problema essencialmente teológico no Oriente Médio, não prescrevam soluções, porque vocês podem efetivamente piorar a situação, particularmente por criar a falsa impressão de que programas econômicos, sociológicos ou políticos podem consertar aquilo que, na verdade, é um delírio de fé. Não podem. Como argumenta Riley com persuasão, o problema precisa ser abordado no nível em que existe. O grande mérito desta obra está em formular claramente os termos desse profundo problema teológico, a crise a que ele nos levou e, por fim, as escolhas que hoje duramente se apresentam aos muçulmanos contemporâneos. Como mostra Riley, há muçulmanos que sabem como sair do atoleiro, mas eles raramente podem encontrar plateias ou governos dispostos a ouvi-los e a protegê-los. O resultado do embate dentro do Islã hoje terá grandes consequências para todos nós. Ao nos ajudar a entender esse embate, este audiolivro serve a um propósito pelo qual todos devemos ficar profundamente gratos. Roger Scruton, na voz de Maurício Tavares. Aos homens e às mulheres de coragem em todo o mundo islâmico, que aqui não são nomeados para sua própria segurança, que lutam pela reabertura da mentalidade muçulmana. Introdução. Suicídio intelectual. Ignoras por acaso que Deus é onipotente? Corão 2, 106. A filosofia é uma mentira. Abu Said Ibn Dust, morto em 1040. Onde quer que eu vá no mundo islâmico, é sempre o mesmo problema. Causa e efeito, causa e efeito. Fuad Ajami, 2005. Este audiolivro trata de um dos maiores dramas intelectuais da história humana. Seu cenário é a mentalidade muçulmana. A maneira como o homem olha suas faculdades racionais
foi uma influência decisiva no molde e no destino de civilizações, incluindo a islâmica. E como poderia ser de outro modo quando essas faculdades racionais afetam a maneira como a realidade é percebida, o que pode ser conhecido e como discernir o significado do que é conhecido? Esta é a história de como o Islã lidou com o papel da razão após suas conquistas o exporem ao pensamento helênico e como o lado da razão, em última instância, perdeu no embate mortífero que se seguiu. Pode parecer escandaloso dizer no título desta obra que a mentalidade muçulmana se fechou, que toda uma civilização desligou-se mentalmente e abandonou a razão e a filosofia. Não quero dizer que as mentalidades de cada indivíduo muçulmano estão fechadas, ou que não há variedades do Islã nas quais a mentalidade muçulmana ainda está aberta. Quero dizer, porém, que no mainstream Islã sunita, a expressão majoritária da fé fechou de maneira profunda a porta para a realidade. Os indícios que atestam essa adesão à irrealidade são infelizmente abundantes e foram oferecidos pelos próprios muçulmanos. Esse fechamento é especialmente verdadeiro no que diz respeito a uma corrente particular da teologia muçulmana, e também devido a ela. Trata-se da escola islâmica Asharita, que predomina no Oriente Médio Árabe e tem forte presença em outras áreas, como o Paquistão e o sul da Ásia. Como no passado, essa parte do mundo desempenha o principal papel no Islã de hoje. Fazlur Rahman, grande estudioso islâmico do século XX, disse: um povo que se priva da filosofia necessariamente expõe a si mesmo à carência de ideias novas. Na verdade, ele comete suicídio intelectual. O Papa Bento XVI, no discurso de Regensburg, em 12 de setembro de 2006, disse algo similar. Ele falou da deshelenização, referindo à perda da razão, o presente dos gregos, como um dos principais problemas do Ocidente. Menos conhecida é a deshelenização que aflige o Islã, a maneira como denigre a razão e se divorcia dela. O Papa fez apenas uma alusão breve a isso, mas essa alusão tornou-se fonte de uma enorme controvérsia. A deshelenização do Islã é menos conhecida porque foi tão abrangente e eficaz que pouca gente sabe que houve um processo de helenização anterior a ela, especialmente durante os séculos 8 e 9. Foi um período crucial para o Islã e para o mundo. Como disse o falecido rei Hussein da Jordânia em sua última entrevista, foi naquele momento, perto do fim desse período, que o mundo muçulmano virou decisivamente para a direção errada. Este audiolivro é uma versão do suicídio intelectual islâmico, no sentido que Fazlur Rahman dá ao termo, e de seus motivos. A obra contará não tanto como ele aconteceu, mas por que deu errado, e detalhará as consequências devastadoras do suicídio intelectual islâmico e como a mente muçulmana poderia ser reaberta, segundo sugestões de muçulmanos, empreitada repleta de repercussões para o Ocidente e também para o mundo islâmico. A deshelenização do Islã teve suas raízes em uma ideia peculiar de Deus que assumiu sua forma definitiva no século IX, embora uma grande porção do Islã tenha abraçado uma versão dela bem antes. O embate em torno da razão envolveu uma profunda discórdia a respeito de quem Deus é. Cada lado da disputa tinha certos pré-requisitos para quem Deus deveria ser, originados em leituras distintas do Corão ou confirmados por elas. De um lado estavam a vontade e o poder de Deus, e do outro, sua justiça e sua racionalidade. A discussão, precipitada ou exacerbada pelo encontro com a filosofia grega, deu-se em torno do status da razão em relação à revelação e à onipotência de Deus. As questões envolviam: o que a razão tem a ver com o encontro do homem com Deus? Existe alguma relação entre razão e revelação? A razão tem alguma condição de abordar a revelação de Deus ou deve ficar de fora dela? E, talvez mais importante, pode a razão conhecer a verdade? É por causa de certas noções teológicas que, em última instância, considerou-se que a filosofia era incompatível com o Islã Asharita, e por isso a jurisprudência islâmica passou a ser, de longe, a disciplina mais importante.
Como se desenvolveu essa concepção de Deus e por que ela prevaleceu? Maomé não era teólogo. Coube a seus seguidores desenvolver as noções de Deus contidas tanto explícita quanto implicitamente no Corão. Eles fizeram isso de acordo com as necessidades que surgiam de várias disputas dentro do Islã e também à medida que o Islã se deparava com as ideias e com as religiões das civilizações que conquistava. As questões tratadas aqui estão entre as mais difíceis e profundas com que tiveram de lutar os seguidores de qualquer religião. Toda religião monoteísta teve de considerar os mesmos problemas teológicos, filosóficos, metafísicos e epistemológicos que o Islã enfrentou. Esta obra mostra como esses desafios perenes foram apresentados e tratados no Islã sunita e como os resultados dessas considerações influenciaram decisivamente o formato do mundo islâmico contemporâneo. Alguns trechos podem ser difíceis, porém, o ouvinte que não se esforçar para entender o embate no nível em que aconteceu e em que ainda está acontecendo, não conseguirá entender por que o mundo islâmico sunita encontrou-se nessa situação e se ele tem dentro de si os meios para encontrar uma abertura de volta para a realidade. Existem duas maneiras fundamentais de fechar a mente. Uma é negar a capacidade da razão de conhecer qualquer coisa. A outra é descartar a realidade, declarando-a inconhecível. A razão não pode conhecer ou não há nada para conhecer. Qualquer uma dessas abordagens basta para tornar a realidade irrelevante. No Islã sunita, elementos das duas abordagens foram usados na escola Sharita. Como consequência disso, abriu-se uma fissura entre a razão e a realidade do homem, e mais importante, entre a razão do homem e Deus. A desconexão fatal entre o Criador e a mente de sua criatura é a origem dos mais profundos males do Islã sunita. Essa bifurcação, localizada não no Corão, mas na teologia islâmica primitiva, leva em última instância ao fechamento da mente muçulmana. A questão-chave contemporânea pode ser esta: se seus pressupostos teológicos sobre a realidade estão incorretos, pode-se recuperar deles caso esses pressupostos tenham sido dogmatizados e transformados em pilares da fé? Se você deseja, por exemplo, admitir a realidade de causa e efeito na ordem natural, não parece haver no Corão nenhum obstáculo a isso, ainda que o Corão explique os acontecimentos quase exclusivamente como produto das ações de Deus. Afinal, o Antigo Testamento conta boa parte de sua história com o mesmo tipo de ênfase na ação direta de Deus sobre a humanidade e sobre o mundo. Mas isso não impediu que os judeus, nem os cristãos depois deles, abraçassem a causalidade. É a teologia Sharita, como desenvolvida entre os séculos 9 e 11, que faz disso um problema no Islã contemporâneo, porque sua negação da causalidade se tornou, em termos amplos, ortodoxia sunita e parte da cultura árabe. Foi isso que levou o intelectual libanês-americano Fuad Ajami a observar que onde quer que eu vá no mundo islâmico, o problema é o mesmo: causa e efeito, causa e efeito. É essa visão disfuncional, hoje sancionada pelo consenso ou ijma, que dificulta ou impossibilita voltar atrás? Maomé proclamou que minha comunidade jamais concordará com o erro, querendo dizer que algo confirmado pela comunidade ou uma é infalível. Boa parte desse tema pode parecer distante das preocupações do dia a dia e, portanto, facilmente descartável. Sem dúvida, o muçulmano médio pode ser tão ignorante dos ensinamentos de pensadores islâmicos medievais como Al-Shari ou Al-Ghazali, quanto o cristão médio dos ensinamentos de Agostinho e de Aquino. Caso lhe perguntassem a que escola teológica islâmica pertence, o muçulmano da rua pode não saber se é Asharita ou Maturidita, assim como um cristão não saberia se é agostiniano ou tomista. Isso, porém, não significa que os respectivos muçulmano e cristão sejam menos influenciados pelas ideias desses pensadores. Apesar dessa falta de consciência, em última instância, questões filosóficas, metafísicas e teológicas determinam a maneira de discutir as preocupações diárias. Aliás, determinam até quais são essas preocupações. Aquilo que talvez pareça um abstruso pormenor teológico
pode ter as consequências mais práticas e devastadoras. O fechamento da mente muçulmana criou a crise que tem no terrorismo islamita moderno apenas uma manifestação. O problema é muito mais amplo e profundo. Ele engloba a perda da ciência no Islã, bem como a perda da perspectiva de desenvolver localmente um governo constitucional democrático. Ele é a chave para entender quebra-cabeças como por que o mundo árabe fica perto do ponto mais baixo de qualquer medida de desenvolvimento humano. Porque a investigação científica está praticamente moribunda no mundo islâmico. Porque a Espanha traduz mais livros num único ano do que o mundo árabe inteiro traduziu nos últimos 1000 anos. Porque algumas pessoas na Arábia Saudita ainda se recusam a crer que o homem foi à Lua. E por que a parte da mídia muçulmana mostra desastres naturais como o furacão Katrina como retribuição direta de Deus? Sem entender essa história, não podemos entender o que está acontecendo hoje no mundo islâmico, nem os caminhos potenciais para a recuperação, caminhos para os quais muitos muçulmanos apontam com sua rejeição da ideia de Deus que produziu originalmente a crise. O fechamento da mente muçulmana é um antecedente direto, ainda que um pouco distante, da ideologia islamista radical de hoje. E esta ideologia não pode ser compreendida sem detectar suas raízes neste fechamento. As ideias que estimularam atos terroristas desde o 11 de setembro de 2001, aos ataques à bomba em Madrid no dia 11 de março de 2004, em Londres em 7 de julho de 2005 e em Mumbai entre 26 e 29 de novembro de 2008, a tentativa de explodir um avião comercial em Detroit no Natal de 2009, entre outros, têm sido proclamadas a plenos pulmões por seus perpetradores e seus muitos simpatizantes em toda forma de mídia. Sabemos o que eles pensam. Eles nos dizem todos os dias. Mas questões surgem quanto à origem de suas ideias, as quais eles alegam serem islâmicas. Eles são algo novo ou um ressurgimento de algo do passado? Quanto disto é Islã e quanto é islamismo? O islamismo é uma deformação do Islã? Caso seja, de que maneira e de onde ela veio? E por que o Islã é suscetível a esse tipo de deformação? A parte final do audiolivro abordará estas questões. A abordagem do audiolivro utilizará citações de fontes primárias traduzidas sempre que possível e dentro do contexto necessário, deixar que os textos falem por si. Para aqueles que desconhecem o material, as citações de alguns dos principais teólogos muçulmanos dos séculos entre 9 e 12 serão surpreendentes e até chocantes. O voluntarismo radical, Deus como pura vontade, e o ocasionalismo, não há causa e efeito na ordem natural, encontrados nelas, não são vistos em nenhuma medida significativa no Ocidente, até o filósofo David Hume começar a escrever no século XVIII. Àquela altura, o reconhecimento da realidade tinha se tornado estabelecido com suficiente firmeza para aguentar o ataque, isto é, até muito recentemente, quando uma forma de voluntarismo também solapou a razão no Ocidente. Infelizmente, isso não aconteceu no Islã sunita, onde essas visões chegaram muito antes. O caráter voluntarista e ocasionalista do Islã sunita mal chega a ser uma descoberta recente. São João Damasceno, Maimônides, Georg Wilhelm Friedrich Hegel e muitos outros o notaram amplamente. Porém, o motivo pelo qual muitos ocidentais hoje permanecem perplexos com o comportamento muçulmano é que eles desconhecem as doutrinas teológicas fundamentais que o animam. Cito abundantemente estudos do século XX sobre essas questões teológicas, tanto ocidentais quanto islâmicos, para afirmar sua importância essencial como influência formadora do caráter sunita. Para alguns, será difícil aceitar a influência duradoura dessas doutrinas ou acreditar nela, porque são doutrinas absolutamente distantes do mundo ocidental moderno. Porém, elas são amplamente responsáveis pela situação contemporânea e representam um profundo obstáculo à reforma que muitos muçulmanos, assim como os do Ocidente, esperam ver numa reabertura da mente muçulmana. Para muitos no mundo muçulmano sunita, a realidade tornou-se inacessível porque as visões de certos teólogos dos séculos 9 ao 12 prevaleceram.
É preciso entender as razões disso para que as esperanças não sejam mal colocadas e o caminho para a recuperação corra na direção certa. Muitos muçulmanos reconhecem isso. Em Reinventando a Mentalidade Muçulmana, Rashid Shas, líder indiano contemporâneo do pensamento reformista, afirma: aqueles que anseiam por criar um novo começo devem primeiro aceitar que a mente tradicional não os levará a lugar nenhum. Uma nova mente muçulmana é o mínimo para começar. Sem reativarmos nossos cérebros, não conseguiríamos nem perceber totalmente a natureza e a magnitude do nosso mal. Este audiolivro, então, é um esforço para entender a jornada do Islã sunita até lugar nenhum. Pode ser a única via para fazer a viagem de volta. Visão geral e justificativa. Proponho esboçar brevemente o mundo islâmico antigo e sua primeira controvérsia teológica e, em seguida, apresentar a primeira escola de teologia plenamente desenvolvida, os Mutazalitas, depois seus adversários, os Asharitas, e então a figura crucial de Abu Hamid al-Ghazali. Na parte posterior do audiolivro, sugerirei as profundas consequências do triunfo de al-Ghazali e dos Asharitas, incluindo a extirpação da filosofia, e depois rastrearei os efeitos disso no comportamento moderno. Isso incluirá um exame da suscetibilidade do Islã de hoje ao islamismo, que está levando os muçulmanos sunitas de volta para lugar nenhum. O tempo todo, tento manter a questão crucial do status da razão e os efeitos de seu declínio em primeiro plano. Além disso, o objetivo aqui não é explicar as obras dos grandes pensadores da filosofia muçulmana. Seria uma tarefa enorme até mesmo dar uma visão geral desse assunto, o que já foi bem feito antes em outras obras. Antes, pretendo sugerir por que essas obras, apesar de seu brilho, tiveram tão pouco impacto, quando tiveram, na mentalidade muçulmana sunita, hoje ou antigamente. Restringimos-nos a um amplo esboço dos principais acontecimentos intelectuais da história sunita muçulmana que formaram decisivamente o mundo de hoje. Algumas das figuras com quem lidamos, como Abu Hamid al-Ghazali, ainda são tema de controvérsia quanto ao que teria sido realmente seu pensamento. Tinham elas ensinamentos esotéricos? O objetivo aqui não é resolver essas disputas, mas observar a influência primária de seu pensamento da maneira como foi geralmente sentido e compreendido dentro do Islã. Em uma nota pessoal, eu gostaria de dizer que estou plenamente ciente de ter entrado em um tema difícil e delicado. Não ficarei surpreso com reações fortes ao que se diz aqui. Eu gostaria de ser dissuadido da tese do livro, de ser convencido de que os obstáculos à reforma não são tão grandes quanto parecem. Porém, estou tentando entender a situação tal como ela é e os motivos para ela. Estou simplesmente oferecendo as conclusões às quais cheguei depois de tentar por anos compreender o que vi, vivenciei e li. Se existe alguma tese que explique mais a respeito disso que expliquei aqui, será bem-vinda. Reservo-me o direito de aprender mais. Capítulo 1. A abertura. O Islã descobre o pensamento helênico. Não se pode abordar o fechamento da mente muçulmana sem conhecer sua abertura. E, concomitantemente, é preciso conhecer a partir do que ela se abriu e para o quê. A abertura deve ser vista contra o pano de fundo da Arábia pré-islâmica, uma sociedade tipicamente tribal, imersa em politeísmo. Embora Alá, uma divindade suprema, fosse vagamente reconhecida, panteísmo, animismo, fetichismo e superstição. A Caaba, em Meca, continha um panteão de cerca de 360 deuses e deusas tribais em seus precintos. Os principais modos de subsistência eram o comércio e a pilhagem, rázias. Como é típico das sociedades tribais, o conflito era a norma, dentro de certos limites tradicionais, como a proibição de lutas durante os 4 meses sagrados. A força definia o status das relações entre as tribos, as quais eram elas próprias definidas por família ou sangue. A força governava com a sanção do costume. A Arábia tinha alguma familiaridade com o judaísmo, havia algumas tribos judias residentes e com o cristianismo,
mas era amplamente pagã. A filosofia, na forma do pensamento grego, não tinha penetrado na península. Ao menos não há indícios de que o tenha feito. Com a multiplicidade de deuses e sem filosofia, não teria ocorrido naturalmente às tribos em guerra que elas tinham algo em comum que era mais importante do que elas próprias, que as diferenças entre elas, definidas por linhagens e por deuses diferentes, poderiam ser sobrepujadas por um bem maior. O monoteísmo foi esse bem maior, tal como proposto por Maomé por volta do ano 610 da era cristã. A unidade do Islã, baseada no Tawhid, a unidade ou unicidade de Alá, parou as pilhagens quase constantes graças a seu ensinamento de que havia uma profunda igualdade entre os muçulmanos. Os demais muçulmanos tornaram-se sacrossantos. Como prescreve o Corão em 3:103, e apegai-vos todos ao vínculo com Deus e não vos dividais. Recordai-vos das mercês de Deus para convosco, porquanto éreis adversários mútuos, e ele conciliou os vossos corações, e, mercê de sua graça, vos convertestes em verdadeiros irmãos. Ao mesmo tempo, o Islã sancionava divinamente uma espécie de pilhagem megatribal do resto do mundo não muçulmano. Deus vos prometeu muitos ganhos que obtereis, e outros ganhos que não pudestes conseguir, Deus os conseguiu. Dito no Corão 48, de 20 a 21. Segundo essa nova revelação, agora era apenas justo e correto que os não muçulmanos fossem dominados e governados pelos verdadeiros seguidores de Deus. Como conduzir essas pilhagens e dividir os ganhos delas é uma parte importante do Corão, Corão 8, os espólios, 59:6, o desterro. As primeiras biografias de Maomé chamavam-se Kitab al-Mehazi, o livro das pilhagens. As primeiras conquistas tiveram sucesso formidável e pareciam confirmar as afirmações do Corão. Por volta de 650, os muçulmanos governavam a Arábia, o Iraque, a Síria, o Líbano, a Palestina e o Egito. Menos de um século depois, o Islã espalhava-se das fronteiras da China e da Índia no Oriente até o norte da África e a Espanha no Ocidente. As energias do Islã primitivo foram gastas na absorção das conquistas que lhe foram ordenadas e em definir seu credo, que era considerado superior a qualquer revelação anterior de qualquer outra religião, dito no Corão 9:33. Assim, o Islã era naturalmente desconfiado de qualquer coisa fora dele próprio. O Corão, pensava-se, continha tudo o que era necessário, e as coisas não corânicas ou eram contra ele ou supérfluas. Ibn Khaldun, grande historiador do século XIV, escreveu que quando os muçulmanos conquistaram a Pérsia, o general Saad ibn Abi Waqqas pediu ao califa Omar permissão para distribuir a enorme quantidade de livros capturados e de artigos científicos como butim. O califa Omar respondeu: jogue-os na água. Se o que eles contêm é um guiamento correto, Deus nos deu um guiamento melhor. Se é erro, Deus nos protegeu dele. Essa quarentena intelectual não podia, porém, ser mantida fora da península natal do Islã. Nos territórios sassânidas e bizantinos, o Islã encontrou civilizações superiores a si sob qualquer aspecto. Quando a capital do Império Islâmico mudou-se de Medina para Damasco durante a dinastia Omíada, entre 661 e 750, os governantes muçulmanos ficaram cercados por uma cultura estrangeira. Como poderia o Islã reagir àquilo que ora governava? O quanto podia absorver e o que deveria rejeitar e por quê? Qual deveria ser sua atitude em relação às crenças e aos ensinamentos daqueles que conquistara? O primeiro encontro. O Islã encontrou o pensamento grego em suas novas posses bizantinas e sassânidas. Exatamente de que maneira essas influências helênicas primitivas entraram no Islã é matéria de alguma conjetura. O que está claro é que enormes áreas do que havia sido o Império Bizantino eram em grande parte cristãs, e nelas as noções filosóficas gregas eram há muito tempo usadas na apologética cristã. Também havia centros de estudos helenísticos em Alexandria,
que se mudou para Antioquia, na Síria, por volta do ano 718 da era cristã, e em Gondishapur, a nordeste de Basra, no Iraque. Este último centro era mantido pelos sassânidas, que empregavam muitos professores cristãos, nestorianos. O corpo das que eram chamadas de as ciências intelectuais incluía lógica e filosofia, e também ciências naturais, médicas, matemáticas e de engenharia. Muitos tratados filosóficos e científicos gregos haviam sido traduzidos para o siríaco pelos estudiosos cristãos. Como esses temas não eram familiares à cultura árabe, os árabes deram-lhes o epíteto de ciências intrusas. O interesse muçulmano inicial pelas ciências gregas era em questões práticas como medicina, matemática, ciência natural, alquimia e astrologia. A maioria dos estudiosos dessas ciências, porém, também tinha formação em filosofia e em teologia, o que significava que o interesse muçulmano começou a se transferir para questões filosóficas e teológicas. Os muçulmanos também eram convocados a defender e a promover sua fé contra cristãos e outros que usavam métodos filosóficos em sua apologética. Alguns convertidos muçulmanos nesses novos territórios já eram versados nos estudos gregos e estavam preparados para usá-lo em nome de sua nova fé. Assim, por volta do fim do século VIII e do começo do IX, um novo tipo de discurso começou a afetar o pensamento islâmico, o qual até então fora majoritariamente doutrinal e jurisprudencial. Foram criadas novas palavras em árabe para absorver os conceitos gregos. A filosofia abriu a mente muçulmana de um modo como ela nunca havia sido aberta no espírito da investigação livre e do pensamento especulativo. Foi nesse momento que aconteceu o maior drama intelectual do Islã. Depois que o Islã encontrou o pensamento helênico, a questão mais difícil por ele enfrentada envolvia o status da razão. Qual é a capacidade da razão para apreender a realidade? Pode Deus ser conhecido racionalmente? Como a voz da razão se relacionava com as afirmações de revelação contidas no Corão? A razão vem antes da fé? A revelação se dirige à razão? Pode a razão compreender princípios morais fora do Corão? E se algo no Corão não parecer razoável? Será legítimo até mesmo fazer essas perguntas? O Islã é compatível com alguma coisa além de si mesmo? Seria ele capaz de assimilar a filosofia? Se sim, em que base? Uma violenta batalha foi travada em torno das respostas a essas perguntas, particularmente durante os séculos 9 e 10 do Califado Abássida. Em jogo estavam o livre-arbítrio do homem, sua capacidade de conhecer por meio de sua razão e a natureza mesma da realidade e de Deus. Na conclusão dessa batalha, o lado triunfante gradualmente extirpou a filosofia e deshelenizou o mundo muçulmano. Isso não aconteceu sem a resistência daqueles pensadores muçulmanos e de seus seguidores, que precipitaram a abertura. Sob muitos aspectos, a luta continua hoje. A primeira luta, Qadar, o poder de ação do homem, versus Jabar, destino-compulsão. O lado nesse debate emergente que um ocidental teria mais facilidade para reconhecer seria o da escola mutazilita, composta pelos teólogos racionalistas muçulmanos que lutavam pela primazia da razão. Seu aparecimento no fim do século XII e no começo do século IX deve ser visto no contexto de uma disputa anterior dentro do Islã a respeito da predestinação e do livre-arbítrio. Essa questão foi, de fato, a origem do mais antigo debate teológico no Islã. Alguns estudiosos dizem que essa disputa foi completamente nativa do Islã, enquanto outros, como Duncan MacDonald, afirmam que é impossível não enxergar o funcionamento das sofisticações dialéticas da teologia grega, tal como desenvolvida nas escolas bizantina e síria. Os pré-mutazalitas eram chamados qadaritas ou qadarídia, por causa da palavra árabe qadar, que pode significar decreto divino ou predestinação ou poder. Eles defendiam o oposto da predestinação,
a liberdade do homem e a consequente responsabilidade por suas ações. O homem tem poder, Qadar, sobre suas próprias ações. Se os homens não pudessem controlar o próprio comportamento, diziam os Qadaritas, a obrigação moral de fazer o bem e de evitar o mal, ordenada pelo Corão, não teria sentido. Contrários a essa visão, os Jabaria, deterministas de Jabar, compulsão cega, abraçaram a doutrina de que a onipotência divina exige a absoluta determinação das ações humanas por Deus. Um dos nomes de Deus no Corão é Al-Jabar, o compulsor, dito em 59:23, cujo poder não pode ser resistido. Somente Deus é autor de cada movimento humano. Dizer o contrário ata as mãos de Deus e limita sua liberdade absoluta. Um dos expoentes dessa visão, Jair ben Safwan, morto em 745, afirmava que as ações do homem são imputadas a ele no mesmo sentido em que se imputam os frutos à árvore, o fluir ao rio, o movimento à pedra, o levantar-se e o pôr-se ao sol, o florescimento e a vegetação à terra. No resumo feito da disputa por Fazlur Rahman, aos olhos dos ortodoxos, essa liberdade para o homem era servidão para Deus. Como no caso de outras disputas teológicas dentro do Islã, o Corão pode sustentar as duas posições. Os querelantes podiam cada qual citar versículos que apoiavam seus respectivos lados. Alfred Guillaume, historiador britânico do Islã, afirma, porém, que as coisas parecem favorecer o lado jabaria, especialmente quando são considerados os hadiths. Os hadiths são as tradições que relatam vários ditos e ações de Maomé que foram transmitidos oralmente antes de serem escritos em coletâneas, 6 das quais são aceitas como fontes genuínas da revelação. Guillaume diz que o Partido Ortodoxo tinha o Corão a seu favor quando afirmaram que a predestinação de Deus era absoluta. Essa visão é sustentada pelo capítulo sobre a predestinação nos livros da tradição canônica, que não contém um único dito de Maomé que deixa a liberdade de ação para o homem. Tudo está predestinado desde o começo, e o destino do homem está fixado desde antes de ele nascer. Eis aqui vários exemplos desses hadiths. Hedanfa ben Asid relatou que o profeta disse: 2 anjos visitam cada feto no útero quando os 40 ou 45 dias se completam e dizem: Ó Senhor, é desencaminhado ou justo? Então escrevem a resposta. Depois perguntam: Ó Senhor, é homem ou mulher? Então escrevem a resposta. Eles também escrevem sua dotação, sua riqueza e seus meios de subsistência e sua morte. Em seguida, enrolam o pergaminho, ao qual depois nada é acrescentado nem subtraído. Abu Huraira relatou que Maomé disse: verdadeiramente, Alá fixou a porção de adultério a que um homem se entregará e que ele necessariamente cometerá. Um hadith encontrado tanto em Muslim quanto em Al-Buhari, as duas fontes de hadiths com maior autoridade, traz Moisés encontrando Adão e perguntando-lhe: És tu o Adão, o pai de toda a humanidade, que ele criou com sua própria mão? Por que foste expulso e nos expulsaste do jardim? Adão responde: És tu, Moisés, que Deus escolheu como seu mensageiro, distinguido por falar-lhe, e que escreveu a Torá para ele com a própria mão dele? Quanto tempo antes da minha criação encontraste pré-escritas as palavras: Adão desobedeceu seu senhor e foi seduzido, dito no Corão 20:121. Moisés então responde: Isto estava pré-escrito muitíssimo tempo antes da sua criação. Assim, Adão confunde Moisés. Um versículo do Corão 6:125, que sustenta essa orientação, diz: A quem Deus quer iluminar, dilata-lhe o peito para o Islã. A quem quer desviar, oprime-lhe o peito como aquele que se eleva na atmosfera. E vós que não os aniquilastes, foi Deus quem os aniquilou. Em 8:17. Em contraponto a essas, há outras citações do Corão que parecem confirmar a posição qadarita
e deixam claro que o homem pode escolher livremente e será chamado a prestar contas no dia do juízo. Por exemplo, os cadaritas podiam citar: quem cometer uma iniquidade será pago na mesma moeda. Por outra, aqueles que praticarem o bem, sendo fiéis, homens ou mulheres, entrarão no paraíso, onde serão agraciados imensuravelmente. Em 40:40. Ou, dize-lhes: a verdade emana do vosso Senhor. Assim, pois, que creia quem desejar e descreia quem quiser. Em 18:29. Ou, nenhuma alma receberá outra recompensa que não fora merecida. Em 6:164. Ainda, Deus criou os céus e a terra com prudência para que toda alma seja compensada segundo o que tiver feito e ninguém será defraudado. Em 45:22. Existem muitos versículos assim, referindo-se à responsabilidade do homem por suas ações e pela forma como ele prestará contas delas. A dificuldade criada por essas duas posições conflitantes parece contida na mesma citação corânica. Se Deus quisesse, ter-vos-ia constituído em um só povo. Porém, desvia quem quer e encaminha quem lhe apraz. Por certo que sereis interrogados sobre tudo quanto tiverdes feito. Em 16:93. A ambiguidade do Corão deu espaço para essa disputa e para manobras e vantagens a partir dela. Tanto a visão cadarita quanto a jabarita tiveram profundas implicações políticas. Os califas Umayyad, que governavam Damasco, gozaram da sanção oferecida pela doutrina jabaria, porque ela os isentava de responsabilidade por quaisquer atos injustos. Como poderiam eles ser culpados por sua brutalidade predestinada? Assim, por piedade, seus súditos deveriam aceitar ou ao menos ignorar seus maus atos, que incluíram o ataque à Caaba. A fim de garantir seu poder, o califa Umayyad Abdul Malik trouxe Amir ibn Said, um de seus rivais, ao palácio sob pretextos falsos, decapitou-o e, em seguida, mandou jogar sua cabeça para a multidão de apoiadores que o aguardava, anunciando que o comandante dos fiéis matou seu líder, como predeterminado pelo decreto inalterável de Deus. Os antigos apoiadores de Ibn Said então prestaram obediência ao califa. Nem todos, porém, estavam dispostos a aceitar essa interpretação. Pediram a Hassan al-Basri, morto em 728, sua opinião sobre esses reis, os califas omíadas, que derramam o sangue de muçulmanos, tomam suas posses, fazem o que querem e dizem: nossas ações são realmente parte da pré-ordenação de Deus. Al-Basri, cujo aluno Wasil ibn Atá, morto em 748, fundou a escola Mutazalita, respondeu: os inimigos de Deus mentem. Citando o Corão, ele disse: Alá não é injusto com seus servos. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.